Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Um casal no Texas vive uma fantasia obscura que desafia o instinto de sobrevivência. Ela, com 317 quilos, deseja aumentar ainda mais o seu peso até a imobilidade total, dependendo de um companheiro que a trata como se fosse uma divindade intocável. Na Flórida, o impensável acontece. Uma mulher permite que a vida do seu filho, autista e sem visão, se esvaia lentamente pela desidratação. No Oklahoma, as barreiras mais sagradas da família são rompidas. Uma mulher uniu-se matrimonialmente à própria filha, 8 anos após já ter feito o mesmo com o próprio filho. A violência armada no Texas ganha as manchetes em 8 de setembro. E antes que o mês termine, Houston vê o cenário se repetir. Enquanto isso, mais episódios trágicos surgem em Burlington, Washington e Fort Myers, na Flórida. Ainda antes do calendário virar, chegam notícias de mais um evento fatídico numa escola primária da Carolina do Sul. Rotineiras também são as notícias de vidas afro-americanas interrompidas em confrontos com as forças policiais. Não foi preciso investigar a fundo para encontrar estes relatos. Eles aparecem destacados quase diariamente nos noticiários e nos grandes portais. Limitei-me a um breve apanhado de um único mês. A frequência e a natureza dessas notícias fazem com que os norte-americanos sejam vistos pelo resto do mundo como uma sociedade em colapso cognitivo. Pior ainda, boa parte das pessoas que conheço considera que eles são a escória do mundo e não nutrem qualquer ponta de compaixão pelo seu sofrimento. E não me refiro apenas a opositores políticos, mas todo o tipo de gente, inclusive pessoas religiosas. Contudo, nem sempre foi assim. Até o final da década de 80 e mesmo no início de 90, os Estados Unidos ainda detinham um prestígio colossal entre as classes populares de muitos países. Para o grande desânimo das classes intelectuais, obviamente comprometidas com outras ideologias. Em grande parte, os norte-americanos representam o, em aspas, bem na luta contra o, em aspas, mal, tal como se via no cinema, sobretudo em filmes norte-americanos de Velho Oeste e sobre a Segunda Guerra Mundial. Assim como na presidência de Ronald Reagan e sua oposição ao Império do Mal. Os Estados Unidos também eram sinônimo dos desenvolvimentos tecnológicos que capturavam a imaginação popular, nomeadamente as viagens espaciais. Em suma, a ideia geral era que dos Estados Unidos vinha, bem ou mal, o entretenimento, o futuro e a segurança do mundo ocidental. Passada cerca de uma década com o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, revelou-se uma realidade muito diferente. Muitos repetem que este foi o dia que o mundo mudou, mas na realidade foi o dia que revelou que o mundo já tinha mudado sua atitude em relação aos Estados Unidos. Nos primeiros dias após o ataque, apenas alguns radicais comemoraram o ato abertamente. A maioria estava expectante, temendo que estivéssemos à beira de um conflito global. Contudo, rapidamente percebeu-se que a reação da administração Bush seria focada em alvos específicos. Então, não só as classes pensantes, mas grande parte do povo, sobretudo na Europa, sentiu-se à vontade para mostrar, de forma mais ou menos efusiva, seu regozijo pelo que havia acontecido. Enquanto líderes políticos faziam declarações protocolares condenando o terror, nas conversas de rua ouviam-se frases como "eles mereceram" ou "espero que seja o primeiro de muitos". Pouco importava que tivesse perecido pessoas de pelo menos 77 nacionalidades,
ou que o terror tivesse mostrado uma capacidade de atuação inédita. O único alvo concebível eram os Estados Unidos e seus aliados. Se havia alguma condenação genuína, ela voltava-se contra a religião em abstrato. Nos anos seguintes, o ódio aos americanos só cresceu, assim como o desprezo voltado ao seu presidente. Paradoxalmente, anos depois foi possível vender um Obama imaculado, ao mesmo tempo que o anti-americanismo não diminuía. Mas o que se passou na última década do século XX para os Estados Unidos passarem a ser tão mal vistos? É artificial tentar encontrar uma explicação confinada a um curto período. É necessário enquadrar isto em grandes movimentos. Por um lado, houve uma reorganização mundial das esquerdas anterior à queda do Muro de Berlim. Restando apenas uma superpotência, em teoria, a oposição podia colocar em prática a guerra assimétrica. Proclamado o fim do comunismo, restava apontar o capitalismo e os Estados Unidos como a fonte de todos os males. Por outro lado, isto conjugou-se com o declínio da mentalidade do povo americano, que começou a evidenciar-se pós-Segunda Guerra, sobretudo em intelectuais e estudantes, espalhando-se depois para a população. Após a suposta derrota do comunismo, a nação entregou-se a um empreendimento de autoglorificação misturado com uma autocrítica deprimente e doses massivas de estupidificação. Essa autocrítica generalizada começou a evidenciar-se ainda quando a União Soviética estava de pé. Oliver Stone lançou Platoon, e 3 anos depois, Nascido em 4 de julho, ambos premiados, ambos com boa aceitação global. Nos 2 casos, o objetivo é, mais do que mostrar a brutalidade do combate, exibir a maldade intrínseca dos americanos. Filmes como Apocalypse Now e Nascido para Matar acabam por ser mais neutros. O contraste é acentuado com filmes como Patton, de 1970, que retratava o lendário general. Patton era um militar à antiga. O filme deixava patente o porquê da guerra, mas notava que o conflito se tornava algo onde a bravura contava menos que as manobras de bastidores. Veja-se o caso de Tom Cruise. Em 1986 protagonizou Top Gun, glorificando a aviação, mas depois tentou redimir-se desse erro de juventude, protagonizando o filme de Oliver Stone. A imagem que Stone criou sobre o Vietnã, uma guerra suja e sem sentido, consolidou-se como a realidade dos fatos. Ao mesmo tempo, era como se o Ocidente tivesse perdido o direito de lutar por algo. Uma prova ocorreu em 1990, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos intervieram numa larga coalizão sancionada pela ONU, mas logo vozes no Ocidente gritaram contra o imperialismo americano. Em 1990, Dança com Lobos, de Kevin Costner, fez época. Premiado e bem recebido, apesar das 3 horas entediantes, de pouco valeu Richard Grenier alertar para as falsidades do filme e para a nova tríade de causas revolucionárias que ele apresentava: ambientalismo, pacifismo e minorias. O filme tentou evidenciar que o quadro dos antigos Velho Oeste era falso. Ou seja, não há heroísmo nos pioneiros. A sabedoria está toda na natureza e nas tribos primitivas. Ideias velhas, mas que ganhavam explosão popular. A mensagem era: os americanos mais inteligentes mostram que o americanismo é errado. Pulp Fiction, de 1994, mostrava uma América onde a loucura e a violência já estavam à solta. No mesmo ano, Oliver Stone voltou com Assassinos por Natureza, supostamente uma denúncia da violência, mas que muitos acusavam de ter inspirado tragédias reais, possivelmente de forma deliberada. No final da década, Beleza Americana, de 1999, mostrava uma classe média que apenas encobre hipocrisias, obsessões ocultas, preconceito e o desejo pelo fim.
A conclusão natural seria Matrix, de 1999. A realidade talvez não seja nada daquilo que parece. De um triunfalismo no início da década de 90, a conclusão final era enormemente sombria. Mesmo filmes como o Imperdoáveis, de 1992, funcionam como uma despedida do gênero de Velho Oeste, onde nada mais é glorificado. A evolução das séries de TV foi ainda mais eloquente. Compare os anos 80 com os anos 90. Na década de 90, séries glorificavam máquinas, tecnologia ou a justiça. Posso usar como exemplo A Super Máquina, Profissão Perigo, Esquadrão Classe A e por aí vai. Havia foco na família e relações humanas, por exemplo, Caras e Caretas, Who's the Boss?, Dallas, etc. Séries como Fama mostravam algo que é totalmente impensável hoje, que é preciso trabalhar para se ter sucesso. Boa parte dessas séries dos anos 80 parece hoje ingênua, mas notavelmente sóbria e equilibrada se comparada ao que veio depois. Muita coisa relevante começou em 1989. O Muro de Berlim caiu e, talvez não por coincidência, acelerou-se a decadência auto-infligida. Começava Os Simpsons, uma animação adulta onde são expostos personagens toscos em situações hilariantes. Talvez uma das maiores fontes para espalhar a ideia de que os americanos são intelectualmente limitados. Enquanto South Park faz crítica com acutilância, os Simpsons funcionaram sobretudo como indução à estupidez. Nos anos 90, a diversidade temática mascarava o vazio com, por exemplo, SOS Malibu, que focava na estética corporal. Arquivo X trazia a busca obsessiva e o enfado. Barrados no Baile mostrava a difícil integração jovem numa sociedade de aparências. Buffy, a caça-vampiros, testou a tolerância do público. Em Twin Peaks, o mistério superava a moral. A série Plantão Médico criou uma horda de hipocondríacos, culminando na depressiva Grey's Anatomy. Sex and the City glorificava caprichos pueris e Friends exibia o imaturo como o modelo ideal. Isso foi reforçado pelas séries de advogados, que estimularam milhões a serem novos sofistas, capazes de provar qualquer coisa, espalharam um relativismo moral. Tudo é válido se você convencer a plateia. Isso foi reforçado pelas séries de advogados como Law and Order, que estimularam milhões a serem novos sofistas capazes de, em aspas, provar qualquer coisa. Espalharam um relativismo moral. Tudo é válido se você convencer a plateia. Ally McBeal, Minha Vida de Solteira, foi acusada de promover o fim do feminismo, mas na verdade levava a concluir que as pessoas são fracas e as relações não funcionam. Mas falta abordar uma série emblemática. A série Seinfeld, de 1989. Uma série sobre o nada, que teve sucesso estrondoso por representar o fim da história. Aparentemente não haviam muitas lutas ideológicas. Todos podiam ser extravagantes ou loucos. Ninguém tinha grandes ambições. As personagens de Seinfeld estão despidas de vontade. Mudam constantemente, indiferentes a grandes coisas, mas iradas ante pequenos nadas. O final de Seinfeld foi premonitório para o que aconteceria 3 anos depois, no 11 de setembro. A vida displicente termina na prisão, por não terem ajudado alguém em dificuldades. Não uma culpa ativa, mas por omissão de quem se habituou a estar descomprometido com a realidade. Simbolicamente, isso representa a ilusão americana de ser o único centro agente do mundo. Além da ficção, as notícias reais reforçavam a tendência. Em 1986, já ocorrera o anticlímax da explosão da Challenger.
A corrida ao espaço, alimentada por uma confiança desmedida no progresso, prometia colônias em Marte e a cura de todas as doenças no ano 2000. À medida que os anos 90 avançavam, essa visão mostrava-se ridícula. Os Estados Unidos estavam cada vez menos conotados com tecnologia de ponta e iniciavam a desindustrialização. Surgiam notícias de perseguições policiais mirabolantes e episódios trágicos em espaços públicos com frequência crescente. Em 1992, distúrbios raciais em Los Angeles resultaram em 53 vidas perdidas e prejuízos astronômicos. 2 anos depois, Kurt Cobain encerrou a própria vida. Visto como o fim da geração X, em 1998, o mundo parou para discutir a vida íntima do presidente Clinton. Essas notícias criaram a imagem de um país falhado. Na Europa, a proteção americana era vista com um incômodo. Recriou-se o mito de que os americanos não tinham alma, muito pelas mãos de marxistas desiludidos atuando em escolas e jornais. Era inegável que algo errado acontecia. Os episódios de violência em escolas são usados para a propaganda do desarmamento, mas o fato é que o número de tragédias subiu vertiginosamente nos Estados Unidos, enquanto países armados como a Suíça seguem pacíficos. Algo de errado se passa na psicologia americana. Tornou-se moda ridicularizar o americano médio. Ficou óbvio que eles ignoravam a geografia mundial. Name 5 countries outside of North America. Canada. Outside of North America. North America. Africa. Africa is a continent. Fruto da mentalidade de serem o centro do mundo. Outro tópico era a epidemia de obesidade e o fast food. A crítica apontava para os valores. A exportação dessa cultura alimentar estaria destruindo tradições locais e globais. A ganância americana e o valor ao dinheiro também eram alvos. As megas companhias seriam um imperialismo de fato, controlando comportamentos. Os americanos desenvolveram um modo de vida estranho à mentalidade europeia, uma deificação de valores materiais. Como não havia mais comunismo, teoricamente, e a pobreza continuava, a conclusão lógica para muitos era: a culpa é do capitalismo e dos Estados Unidos. Políticos em países capitalistas adotaram retórica socialista, e o militarismo americano, sem a Guerra Fria, passou a ser visto como perigo global, motivado por petróleo ou conspirações, ignorando o histórico real de defesa contra totalitarismos. Os americanos passaram de simpáticos no início da década de 90 para ogros no final. Tudo neles parecia errado. A fala, a roupa, a história, tudo confirmado pela produção cultural de Hollywood, pelos talk shows e canais de notícias, copiados pelo mundo afora. Até a legislação virou motivo de chacota. Multas nucleares em cidades pequenas ou leis sobre fotografar coelhos. Para quem via de fora, os Estados Unidos pareciam uma nação séria, mas depois de tudo isso, fica um pouco difícil de olhar as coisas da mesma forma. O ano 2000 chegou e o mundo não acabou. Bush foi eleito e o fim do mundo foi novamente anunciado pelas elites. Bush, o cowboy simplório, parecia a vítima ideal para a raiva acumulada. Contudo, era necessário um sacrifício maior, visando o próprio americano médio e o capitalismo. O 11 de setembro cumpriu isso. Era como se os Estados Unidos, como um todo, tivessem sido atacados por retribuição kármica. O anti-americanismo mais estruturado vem de dentro, pela mão de intelectuais como Noam Chomsky. Ele e Edward Herman criaram uma teoria de propaganda que aponta distorções na mídia favorecendo interesses econômicos. Identificaram filtros: propriedade da mídia, anunciantes, dependência de fontes oficiais, grupos de pressão e o medo. O modelo de Chomsky está globalmente correto, mas incompleto. Durante a Guerra Fria, o anti-americanismo nas redações já era forte. Hoje, o Ocidente afaga inimigos reais como se fossem inofensivos. A falha do modelo é não contemplar o papel ativo dos jornalistas como agentes de hegemonia cultural, impondo uma agenda ideológica massiva, muitas vezes acima dos interesses econômicos.
Falta ver o papel do próprio Chomsky. Ele é o autor vivo mais citado não pela linguística, mas pela propaganda política. A influência que ele exerce mostra que sua teoria está incompleta. Falta a parte que ele mesmo desempenha. É inimaginável o anti-americanismo atual sem a atuação dele. Sua crítica é eficaz por vir de dentro, de um judeu americano, usando o prestígio de instituições como o MIT. O sistema americano é ideal para a promoção da sua própria destruição ao permitir que vozes contrárias ao espírito original usem sua liberdade e prestígio. No fundo, era inevitável que o anti-americanismo se espalhasse pelo mundo, porque já não era uma força invencível dentro dos próprios Estados Unidos. Quando uma sociedade insiste em ser odiada, é difícil não satisfazer os seus desejos. Mas e você? O que você pensa sobre os americanos e os Estados Unidos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, hype esse vídeo e lembre-se, minha missão é informar e não convencer.